E aí, senhores meus caros alfartanos, isso aí, você já me conhece, eu sou o professor Ricardo Fernandes, e o seguinte, estamos nesse projeto Caveira, Caveira na Veia. Então o que acontece? Eu vou te dar hoje uma grande dica aqui, ó, sobre um esquema policial, Caveira, Caveira na Veia, então é polícia. Criminologia, um tópico específico, vitimologia. Então, fazendo uma pequena apresentação, eu sou o professor Ricardo Fernandes aqui do Alfa, sou investigador de polícia aqui no estado de São Paulo, sou do grupo operacional do Garra, do GRT, também sou professor aqui da Academia de Polícia aqui, na Academia de Polícia aqui em São Paulo, tudo bem? E eu quero mandar um abraço especial aí para todo o Brasil, especialmente aí para o Rio de Janeiro, tá cheio de carioca aqui em São Paulo, tudo bem? Então, um grande abraço aí, meus caros policiais. Vamos nessa brincadeira então? Criminologia, por quê? Cai para todas as carreiras jurídicas. Delegado agora da Polícia Federal caiu. Olha só, parte jurídica, juiz, defensor público, Ministério Público e aí outros estados também. E aqui em São Paulo, vitimologia, criminologia forte. Forte na veia, então vem com a gente. Vem com a gente que você vai passar de ano, meu querido, minha querida. Vamos lá. Então, olha só que interessante. Nossa brincadeira de hoje, criminologia. Criminologia, nós vamos fazer o seguinte. Tópico específico, vitimologia, como tendência. Tendência em todas as bancas que começar a cair esse assunto. Então, antes de falar da vitimologia em si, nós vamos fazer um tópico da criminologia. Criminologia, uma introdução. Ótimo. Criminologia. O que é a criminologia, Ricardo? A criminologia conceitua isso de forma simples e prática. A criminologia é uma ciência. Por que ela é uma ciência? Porque ela tem um método próprio e o objeto próprio de estudo. Qual que é o método? O método é um método empírico e interdisciplinar. Empírico através de observações, análise, interdisciplinar porque necessita de outras ciências, de outras disciplinas para compreender o crime. E qual é o objeto de estudo da criminologia? Quais são os objetos? Os objetos de estudo são 4. Eu vou chamar aqui de vertentes ou vetores. Vou te colocar aqui assim, ó, o crime, o criminoso, abreviando, tudo bem? A vítima, olha só que bonitinho. Vou colocar a vítima de vermelho, porque hoje vamos falar disso. E o controle social. Tudo bem? Então, conceituando criminologia, é uma ciência empírica interdisciplinar que tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima, o controle social e tem como finalidade explicar e prevenir o crime, avaliar os diferentes modelos de reação ao crime, intervir de forma positiva no criminoso, tudo bem? E além de uma das finalidades, o ressarcimento à vítima. Quando falamos em vítima, aí sim, Ricardo, eu ainda não vou falar de vitimologia, tudo bem? Vou falar sobre a vítima na história. Dentro da história, senhores, a vítima é um tópico novo. Sempre ficou relacionado esse modelo de justiça criminal em bater no criminoso, em reação, bater no criminoso, reação, cadeia, pena, e a vítima sempre foi esquecida nesse sentido. Então, temos 3 fases específicas da vítima. A vítima na história, o que é a vítima, Ricardo? A vítima era aquela que sofria o sacrifício aos deuses no passado. Fale num movimento, numa questão atual, o que é a vítima? A vítima é a que sofre. Sofre o seu bem ameaçado, o que sofre os danos de si ou de outrem, tudo bem? Então a criminologia amplia muito o sentido de vítima. Então, tem 3 fases na história importantíssimas sobre ela. A primeira fase é a fase do protagonismo. Escreva aí bonitinho. A segunda fase é a fase da neutralização. E a terceira fase é a fase do redescobrimento. Vou sempre abreviar aqui, tudo bem? Então essas são as 3 fases importantes na história da vítima. Protagonismo, naquele momento, lá na Idade Antiga, o Código de Hammurabi, sabe, os babilônicos, onde eu tinha o olho por olho e dente por dente.
Aqui, o poder de punir estava na mão da vítima. Por isso que é a fase do protagonismo. Passamos, vimos a Idade Média, depois veio a Idade Moderna, a criação das monarquias absolutistas, começou o processo de ideia de justiça clássica, e aí veio a ideia de neutralização da vítima. O objetivo agora, o que foi? O objetivo agora é focar no criminoso e na pena, na retribuição, e a vítima ficou sendo considerada como um objeto. E assim, nós viemos na história e entramos na idade contemporânea, meu parceiro, minha parceira. Idade contemporânea vem a partir de quando? Revolução Francesa, 1789. Aí veio a Revolução Francesa, aí veio a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, até os dias atuais. Então a fase do redescobrimento é importante que caia em prova nesse aspecto histórico, porque deve ser considerado aqui uma parte, agora a vítima é revalorizada, revalorização da vítima. Ela é esquecida na ideia que nesse tempo de justiça clássica, ela passa a ser apenas um objeto, o fim específico é perseguir o criminoso, e aqui após a Segunda Guerra Mundial, surge a ideia do redescobrimento da vítima. Devido ao quê? Devido ao Holocausto judeu, à perseguição nazista. Então, consequentemente, começaram a se pensar, agora temos que olhar para a vítima de uma forma diferente. Então, aqui, a partir da Segunda Guerra, que começa a ideia de modelo de justiça consensual, prestar atenção na vítima, devido à ideia do Holocausto. Então agora a vítima, ela quer justiça. Ela quer ser ressarcida, ressarcimento, conciliação, acordo. Então, a partir da década de 50, vem evoluindo esses pensamentos sobre a vítima. E aí, a partir daí, vamos entrar na nossa historinha aqui. Vai surgir um termo chamado vitimologia. Nossa, vitimologia, Ricardo? O que vem ser a vitimologia, Ricardo? Um estudo da vítima, não é isso? Nesse estudo da vítima, olha só que interessante. Quem que utiliza esse termo pela primeira vez, apresenta esse termo? Um senhor, um professor da Universidade de Jerusalém chamado Benjamin Mendelssohn. O Benjamin Mendelssohn, ele apresenta esse termo vitimologia pela primeira vez. Ele fala aqui, ó, descobriu uma nova ciência, a vitimologia. Tanto que ele é considerado pela história como o pai da vitimologia. É importante vocês saberem isso aqui. É coisa simples, mas ele é considerado para a maioria da doutrina como o pai da vitimologia, porque que ele começou a apresentar estudos de uma forma mais ampla, tudo bem? Esse pai da vitimologia, qual foi a sua obra? A sua obra é chamada, olha só, A Vitimologia em 1956, tá bom? Então é após a Segunda Guerra Mundial que começa a ser utilizado o termo vitimologia, apresentado por Benjamin Mendelssohn, considerado o pai da vitimologia, e ele publica sua obra em 1956. Aqui, ó, depois década de 50, tudo bem, meu amiguinho? Olha só que interessante. Só que aí o que vai acontecer? Eu tenho outros pioneiros importantes que começaram a falar da vítima, mas não de uma forma tão ampla e científica como ele fez. Outros pioneiros foram quem eu quero te dar? Dois importantíssimos, o Hans Gross e o Hans von Henting. Grava comigo, Hans Gross e Hans von Henting. Olha que nome alemão. Olha só, o Hans Gross, ele foi um dos pioneiros no século XX, em 1901, ele começou a pesquisar as vítimas de escroques que caem nessas conversas furadas. Quem são essas vítimas que caem nas fraudes? Elas querem alguma coisa, não era? Então, em 1901, ele começa a pesquisar sobre as vítimas. E o Hans von Henting, em 1948, ele publica uma obra chamada O Criminoso e Sua Vítima.
o criminoso e sua vítima, ele começa a falar sobre a relação de vitimogênese, ó, vitimogênese. O Hans von Renther, ele trabalha muito no entendimento relacionado jurídico, assim, essa relação dessa dupla penal aqui, quem é o criminoso, quem é a vítima, essa relação que a vítima tem com o criminoso. Mas, de um aspecto mais sociológico, é o Benjamin Mendelsohn, por isso que ele é considerado o pai da criança, tudo bem? Então, esses são alguns pioneiros importantes. Ele, o Hans von Renther, ele que faz a classificação de uma vítima chamada a vítima nata, aquela descuidada, sabe? Que sempre está caindo, está sendo sempre vítima. Então ele que faz essa classificação. Os dois são importantes porque eles vão fazer algumas classificações e nós vamos comentar algumas delas. Ótimo. Então, Ricardo, de forma resumida, então a vitimologia, o pai da vitimologia é o Benjamin Mendelsohn, apesar que eu tenho alguns pioneiros como o Hans Gross e o Hans von Renther, tudo bem? E olha só que interessante, para alguns autores vão falar que o Hans von Renther que é o pai da vitimologia, mas para a maioria da doutrina, não, é o Benjamin Mendelsohn. Tudo bem? Então fica sendo o Benjamin Mendelsohn como o pai da vitimologia. É isso que cai em prova. E olha só, e agora vamos definir o que é a vitimologia, Ricardo? É uma ciência, é uma disciplina? Para entendimento doutrinário, a vitimologia é um ramo da criminologia, ou seja, é uma disciplina. É uma disciplina independente que vai estudar quem? Vai estudar a vítima. Vai estudar a vítima pelos seus aspectos. Olha só que loucura aqui, ó. Vou na horizontal, ó. Pelo seu aspecto biopsicossocial. Isso aqui, ó. Só quem é caveira, ó, vai entender. Então a vitimologia é uma disciplina independente que vai estudar a vítima pelas suas questões biopsicossociais, a sua relação com o criminoso, com a sua contribuição para o crime e suas peculiaridades, tudo bem? Então também sim, ela necessita de outras ciências, de outra disciplina para se compreender melhor sobre a vítima. Então, a partir da década de 50, vai fazendo o que? Uma evolução histórica. Então eu vou cair para vocês algum pontinho importante sobre essa evolução histórica. Essa evolução histórica, olha só que interessante, que vem caindo em prova. Vou colocar no Brasil e no mundo. A evolução histórica sobre a vitimologia. Fiquem atentos que começa o quê? A partir da década de 50. E no Brasil? No Brasil eu vou te dar 3 datas específicas, bonitinhas e alguns autores bonitões. Eu tenho 1958 aqui no Brasil, 1964 e eu tenho 1971. De uma forma cronológica. Quem que coloca dessa forma? O Newton e o Walter Fernandes. Tá bom? Estudos criminológicos mais doutrinários, acadêmicos, aprofundados. E o que eles vão dizer? Que em 1958, o primeiro trabalho sobre vitimologia no Brasil foi de quem? Foi de um criminólogo belga chamado Paul Cornille. Paul Cornille é um criminólogo belga. E o que vai acontecer? O primeiro trabalho sobre vitimologia no Brasil, o Newton Walter Fernandes, vamos falar que foi dele, foi uma tradução na Revista de Direito lá do Paraná, na Revista de Direito do Paraná, da Universidade do Paraná, uma tradução do trabalho do Paul Cornille, tudo bem? Só que o que é interessante? Em 1964, nós temos a professora Arminda Bergamini Miotto. Arminda Miotto vai publicar o primeiro artigo na Revista de Direito Penal sobre a vitimologia, E em 1971, nós temos o desembargador Edgar Bittencourt, que vai escrever a primeira obra. Vítima, falando dessa dupla penal, criminoso e vítima, em 1971. Então, isto aqui nunca caiu em prova, mas vale salientar o seguinte. Então, ó, o primeiro trabalho
foi a tradução do Paul Cornille, criminólogo belga. Os primeiros prepulsores sobre vitimologia, estamos falando em Armin da Mioto e Edgar Bittencourt com a primeira obra, tudo bem? Então a banca, ela nunca vai te colocar as três dessa forma. Ela vai te colocar quem que fez a obra escrita por qual autor sobre vitimologia, Armin da Mioto, Paul Cornille ou Edgar Bittencourt. É dessa forma, simples. Grava cronológica. De ordem cronológica, 1971. Essa é a evolução no Brasil, então acontece antes de 50? Não, depois de 50, tudo bem? E aí, vamos colocar também algo no mundo. Em 1973, acontece o primeiro Congresso Internacional de Vitimologia, que inclusive isso aqui já caiu em prova, quem que supervisionava isso aqui? Quem que supervisionou? Foi um chileno chamado Israel Drapkin. O Israel Drapkin foi o chileno que supervisionou esse primeiro congresso de vitimologia. Nessa evolução, olha como é uma contextualização histórica e sociológica, vai evoluindo sobre o pensamento, vai estudando os princípios de forma científica sobre a vitimologia e dando maiores entendimentos. Então tem o 1973, o primeiro congresso de vitimologia, e nós temos aqui o primeiro congresso mundial. E em 1979, nós temos a criação da Sociedade Mundial de Vitimologia, aplicando mais estudos científicos. 1979, a Sociedade Mundial de Vitimologia. E aí nós temos no Brasil, aí voltamos para o Brasil. E no Brasil? No Brasil, em 1984, surge a Sociedade Brasileira de Vitimologia, para aprofundar os estudos sobre a vítima, tudo bem? Olha que interessante, culminando em 1985, senhores. Em 1985 surge a Declaração Universal dos Direitos da Vítima. Isso caiu na prova de 2018. Essa Declaração Universal dos Direitos da Vítima eu chamo de DUDV. DUDV, de Declaração Universal do Direito da Vítima. Quando surge? Em 1985. É uma resolução da ONU 4034 da Organização das Nações Unidas, onde vai reconhecer as vítimas de abuso de autoridade. Isso aqui caiu em prova. Na década de 80 do século XX, a ONU promulgou qual documento? Foi esse documento aqui. Olha só, culminando então nessa evolução sobre a vítima, reconhecendo as vítimas de abuso de autoridade. E no Brasil, olha só, para você que está estudando, 1995. 1995 surge Juizados Especiais Criminais, que vão trabalhar na ideia de resolução de conflito, de acordo, de conciliação. Então, todo esse processo histórico no Brasil e no mundo é importante. Algumas datas para você entender de uma forma simples, prática e tranquila, tudo bem? Olha só que legal, já falamos de utópico, já falamos de um aspecto de conceito, já falamos das fases da vítima, já fizemos uma evolução histórica, vamos entrar agora no importante tópico, falar classificação das vítimas. Vem comigo, classificação das vítimas. Classificação, o que cai bastante em prova é classificar. Eu quero que você entenda isso aqui, ó, classificação. Boa parte das questões está relacionada sobre isso aqui. Classificação das vítimas. Vou fazer uma classificação do que cai em prova, do Mendelssohn. Tem, inclusive, eu tenho algumas aulas aí no Alfalcon falando sobre isso aqui. Eu vou te dar uma dica bonitinha. Olha só o entendimento. Vem comigo, olha só. O Benjamin Mendes falou, ó, tem vítima que contribui e tem vítima que não contribui com o evento criminoso. É importante para os policiais saberem reconhecer quem é essa vítima, cara. Ah, quem foi essa vítima? Será que contribui, não contribui? É importante. Então nós vamos dizer, ele falou, ó, tem vítima que não contribui até a vítima completamente culpada. Então olha só, vem na minha escala. Na minha escala ele vai dizer que tem uma vítima que é completamente inocente. Completamente inocente, não contribui para o crime. Aí eu tenho uma vítima
que é menos culpada que o delinquente ou de menor culpabilidade. Já contribui. Eu tenho uma vítima tão culpada quanto o delinquente, tão culpada quanto o delinquente. Tem uma vítima que é mais culpada que o delinquente ou de culpabilidade maior. E eu tenho uma vítima que é única culpada, unicamente culpada, completamente culpada, a culpa somente dela. Vocês percebem que nesse desenho que eu fiz, essa é a classificação do Mendelson. O Mendelson diz que a vítima é completamente inocente ou vítima ideal, não contribui para o crime. Vítima menos culpada que o delinquente ou de menor culpabilidade, ou vítima conhecida como uma vítima nata, ou vítima imprudente, ou vítima por ignorância, tudo bem? Vítima por ignorância. Aí tem uma vítima que é tão culpada quanto o delinquente. Tão culpada, ela é conhecida também como vítima voluntária. Tem um acordo aqui entre elas. Voluntária. E tem a vítima mais culpada que o delinquente. Eu utilizava o termo pseudo-vítima também, só que eu já vi algumas questões da VUNESP tendo alguma divergência de pseudo-vítima. Então, o entendimento, essa vítima mais culpada é conhecida como vítima provocadora. Fica melhor. Provocadora. E a vítima unicamente culpada, a culpa é só dela, também conhecida como vítima agressora. Olha só que bonitinho esse entendimento. Tudo bem? Olha só, agora eu vou te explicar de uma forma simples e rápida. Isso aqui sempre cai em prova. Pelo Mendelson, nós tiramos base para as outras classificações de outros autores. Então, vem comigo, ó. Olha o entendimento. Eu tenho uma vítima que não contribui, a que contribui de menor, a que contribui igual, a que contribui mais e a única culpada. Você está percebendo uma escalinha? Tá percebendo uma escalinha, não tá? Olha só que interessante. O juiz, para analisar a pena que ele vai dar ao criminoso, ele vai analisar a participação da vítima. Concorda comigo? Quanto maior a participação da vítima no evento criminoso, menor é a pena do criminoso. Quanto menor a participação da vítima, maior a pena ao criminoso. Isso chama-se dosimetria da pena. Tá? A parte da vitimologia que fala sobre essa dosimetria da pena é chamada de vitimodogmática. Que letra feia, Ricardo. Que letra feia. Ah, é assim mesmo. Você é caveira. Vitimodogmática. O que é a vitimodogmática? É a parte, então, da criminologia, da vitimologia, que vai analisar a participação da vítima para dar a dosimetria da pena. Tudo bem? Show de bola. É a vitimodogmática. Ótimo, Ricardo. Então, eu já sei quem são as minhas vítimas, a classificação do Mendelson. Qual que é a dica que eu vou te dar para você ficar caveira? Vem comigo, vem com o papai. É o seguinte, olha só a dica. O Mendelson sintetiza essas 5 vítimas em 3. Ele sintetiza 5 em 3, ele resume. De uma forma sintetizada, ele vai dizer que tem a vítima totalmente inocente. A vítima totalmente inocente, que não provoca o crime. As vítimas que, de alguma forma, provocam. Provocadora. E a vítima agressora. Então, o que pode cair em prova para vocês é essa nova sintetização do Mendelson, já caiu algumas vezes. O Mendelson sintetiza as vítimas em vítima inocente, ou seja, vítima ideal, vítima provocadora e vítima agressora. Ou provocadora, se você quiser usar no plural. Você percebe aqui provocadora, que a menos culpada ela provoca? A tão culpada ela provoca de alguma forma? E a mais culpada ela provoca? Qual o exemplo da menos culpada? Vítima facilitadora, por ignorância, imprudente.
facilita. A voluntária, mas tão culpada. Aqui, a ideia do acordo. Vítimas de estelionato, aborto consentido. Eu tive um acordo voluntário. Tudo bem? Ótimo. Tem uma vítima mais culpada. Mais culpada, ela provocou aquilo. Então entra no caso de crimes privilegiados, onde o agressor age em relevante valor moral, relevante valor social ou após injusta provocação da vítima, certo? Então isso aqui é a provocadora. A culpa da vítima foi maior e a vítima agressora, unicamente culpada. Aqui o sujeito, o agressor, está abaixo, tá numa excludente de licitude, ele agiu em legítima defesa. Então, o que vai acontecer aqui? Mendelssohn sintetiza a vítima em vítima, de forma sintética. Olha só que bonitinho. Ou vítima inocente, ou vítima provocadora, ou vítima agressora. Só que aqui ele vai usar outros sinônimos. Ele vai chamar essa vítima de provocadora. Essa vítima pode ser provocadora ou lembra do Ivo. Aqui você vai lembrar da cima. Eu costumo chamar Simone, geralmente, Simone de cima. Então, olha a mnemônica. O Ivo é uma vítima provocadora e a Cima é uma vítima agressora. Cale comigo. O Ivo é provocador, o Ivo é uma vítima provocadora e a Cima é uma vítima agressora. Pronto, matei, você não erra mais. Por quê? O Mendelssohn sintetiza as vítimas em vítimas de forma sintetizada. Vítima inocente, vítima provocadora ou imprudente, ou voluntária. Vítima provocadora, ou imprudente, ou voluntária. Olha que bonitinho aqui. E a vítima agressora pode ser chamada de vítima agressora ou simuladora ou imaginária. Como assim, Ricardo? A agressora que vai agredir a pessoa injustamente e a pessoa age em legítima defesa, beleza. A simuladora, ela quer simular, que ela quer um ganho, ela simula a fraude para ganhar algum benefício de seguro. Ela simulou, agiu conscientemente. Ou imaginária, ela tem uma perturbação mental que acredita que as pessoas estão perseguindo ela, estão atrás dela, então ela está imaginando que é vítima, tudo bem? Por isso, o que caiu em prova pode cair o seguinte: a vítima imaginária, para Mendelssohn, é que tipo de vítima? Você está vendo? A inocente ou ideal, a imprudente ou menos culpada, ou tão culpada, ou a vítima unicamente culpada ou agressora. Então grava assim, tudo bem? Faz bonitinho, que aqui você mata a charada. Vou te apresentar agora a classificação de mais outras pessoas. Fecha, vem comigo aqui. Olha só. Voltando aqui para o nosso tópico, que é corrido, é pauleira, é polícia na veia, edital para estourar. Vamos lá, senhores, vamos lá. Edital para estourar, eu vou te mostrar o seguinte. Vítimas. Outra classificação importante. Eu tenho classificações do Hans von Renten, que de uma forma geral você consegue matar a charada olhando ali a prova e verificando que ele fala de vítimas imunes. São pessoas que, cara, eu sou policial, eu acho que ninguém vai atrás de mim, o criminoso não vai atrás de mim, porque eu sou polícia, eu sou uma vítima imune, pelo contrário. Então, vítimas imunes são pessoas que acham, ou pelo seu sacerdócio, padres ou policiais pela sua profissão, acham que não vão ser atacadas pelos criminosos. O Hans von Renten fala algumas vítimas de ânsia de viver, aquelas vítimas que se tornam aventureiras. Então, vítimas por proximidade familiar, vítimas de violência doméstica, proximidade espacial, entrou no lugar errado na hora errada, ou proximidade profissional, por exemplo, a relação médico e paciente, o erro médico. Então, tenho vários tipos de vítima, mas uma que eu quero deixar para você, o entendimento, eu quero que você entenda, não quero que você memorize, decore isso. Você entendendo, você mata a charada. Eu quero te dar a classificação
de Guglielmo Gullotta. Essa classificação nunca caiu em prova. Ele é importante, desse criminólogo, porque ele vai dizer uma relação. Pelo menos nós vamos basear. Ele vai dizer que existe dois tipos de vítimas apenas. Só existe, diretor, a vítima falsa e a vítima real. Ou vítima falsa ou vítima real. Para o Gullotta, as vítimas falsas, olha só que interessante. Quem são as vítimas falsas para ele? Ou a vítima simulada, ó, vou colocar aqui, ó, simuladora ou simulada, ou a vítima imaginária. Tá vendo como você mata a charada? Para o Gullotta, essa é uma vítima falsa. Quem é a vítima simulada ou simuladora? A que vai dar fraude no seguro, não é isso? Conscientemente, quem é a vítima imaginária? Ela imagina que ela é vítima, ela tem alguma perturbação mental que acredita que está sendo perseguida, ou que está acontecendo alguma coisa. Então, essas são as vítimas falsas. E as vítimas reais? Vítima real ou vítima reais? As vítimas reais, aqui é interessante que ele vai dizer que tem dois tipos de vítimas reais. As vítimas fungíveis, fungível, e as vítimas não fungíveis. Ou vítima não... Ricardo, vítima real, fungível. Que diacho que é isso? Me explica. Já te explico. Vítimas fungíveis é que podem ser substituídas. Vítimas não fungíveis não podem ser substituídas. Vítimas fungíveis, elas não participam, elas não têm participação. São vítimas ideais. E vítimas não fungíveis, de alguma forma, elas vão provocar o crime. Olha que interessante. Então elas podem... Fugível, coloca aí. Substituída. Substituível. Então pode ser qualquer pessoa, tudo bem? Olha só, nas vítimas fungíveis, vítimas reais fungíveis, ele vai dizer que tem dois tipos. É só colocar ai. Ai! Ai, 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 tá cheio de mnemônica, Ricardo. Quem que é? São as vítimas acidentais e as vítimas indiscriminadas. Ricardo, segundo Gullotta, vítimas falsas, uma simulada e imaginária. Vítima real, fungível, não fungível. Substituível. Quem é a fungível? Quem é substituível? As acidentais e indiscriminadas. Me dê exemplo. Acidental. Estava no local errado, na hora errada. Entrou no banco no momento que estava tendo roubo. Entrou no ônibus no momento que estava tendo roubo. Então ela foi acidentalmente caiu ali. Ela não provocou o crime. Você percebe? Olha só. Indiscriminadas. Partindo de uma visão mais do criminoso, indiscriminada, eu vou ficar aqui, o criminoso, esperando a primeira que passar naquela rua. Quando ela passar, eu pego ela. Não estou nem querendo saber quem é ela. Então, são vítimas indiscriminadas. Eu não estou escolhendo, o criminoso não está escolhendo. Um exemplo clássico, terrorismo. O terrorismo vai lá, o terrorista vai lá e vai em algum local e explode uma bomba, ou então dá tiros em várias pessoas de forma indiscriminada, ele não quer saber quem que vai ser a vítima, tudo bem? Então, vítimas mais dá algo comum. Então, essas vítimas reais, você percebe que elas não contribuem para o crime. São acidentais, estavam no local errado, na hora errada, e as indiscriminadas, pela visão do criminoso, ele não está querendo saber quem que vai ser essa vítima. Ele vai atuar de forma indiscriminada, tudo bem? Por exemplo, vítimas de terrorismo. E as vítimas fungíveis, não fungíveis, não fungível, não pode ser substituída. Por quê? Porque de alguma forma ela provoca o crime. Quais são essas vítimas, segundo o nosso amigo Gullotta, que dá pra gente fazer a relação do entendimento? Você vai lembrar da palavra IPVA. Você adora pagar esse imposto, não é? Você agora, diretor, você gosta desse imposto? Gosta, ele tá cheio de carro, ele paga aqui, ó, direto IPVA. Vítimas não fungíveis, quais são esse tipo de vítimas que de alguma forma provocam um crime, não podem ser substituídas, não é qualquer pessoa? São vítimas quem? Ó, imprudentes. Quem são vítimas imprudentes? Não são as facilitadoras, são as vítimas natas
que ostentam joias em locais perigosos. Ah, eu não sabia que é perigoso. Vítimas provocadoras. Quem são as vítimas provocadoras? Não entra no caso de crimes privilegiados. Ah, o pai que mata o estuprador da filha, esse estuprador provocou isso. Tudo bem? Olha que interessante. Vítimas, então, já que elas provocaram, ela tem uma culpa maior, esse agressor vai ter uma redução na pena, tudo bem? Entra em crimes privilegiados. Vítima voluntária. Olha a vítima voluntária aqui. Teve um acordo. Vítimas de estelionato. Um exemplo clássico. Vítima de eutanásia. Por favor, eu tô com uma... Desliga o aparelho. Desliga esse aparelho que eu não quero mais viver. Ah, tá bom, eu vou desligar esse aparelho. Desliguei. Pum! Teve um acordo? Teve o acordo, vítima voluntária. O exemplo clássico da vítima voluntária é a de eutanásia, tá? Eutanásia. Opa, vamos melhorar essa letra aqui, Ricardo. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Tá bom? Vou te dar essa daqui que talvez você não tenha ouvido falar, a vítima alternativa. Nossa, como assim, Ricardo, alternativa? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Ela tem a opção na mão dela de ser vítima, de não ser vítima, mas ela quer ser vítima, ela se coloca no papel de vítima. É uma vítima alternativa. Ela tem uma alternativa, mas ela quer. Ricardo, me dá o exemplo clássico de tipo de vítima alternativa. A dos duelos. Não existe mais isso, né? Antigamente, olha só o que o pessoal falava. Vou para manchar a minha honra, você manchou a minha honra, você, para lavar a minha honra, escolha a sua arma. Eu escolherei a minha arma e nós vamos fazer aquele duelo. Contar de 1, 2, 3, 10. Pum! Errou. Agora sua vez. Pum! Acertou. Então as vítimas de duelo, elas são conhecidas como vítima alternativa. Então é mais por uma questão classificatória. Então olha que interessante. Com esse entendimento sobre classificação de vítimas, eu te dei a relação do Benjamin Mendelsohn, baseado no pensamento dele, na sintetização das vítimas, você consegue acertar, simular, mesmo que não fale o autor. Você vai entender qual é esse tipo de vítima e você acerta a questão. Tudo bem? Olha só, então, importante. Já que nós falamos de vítima, agora eu vou te dar outro tópico importante. Sobre vitimologia, vocês percebem o seguinte. Você que está estudando aí, repiando, o que você está percebendo? É muito conteúdo. Mais conceitual, sim, mais conceitual. Mas eu tenho que conceituar de forma correta para acertar a questão. Ótimo. Então, nós vamos falar agora, eu vou falar o seguinte, sobre o processo de outro tópico sobre vitimologia, vitimização. Vitimização. Quanto à vitimização, olha só. O que é vitimização? Me explica, Ricardo. Vitimização é o ato de ser vítima. Vou te explicar isso aqui em uns 3 minutos, mais ou menos. O ato de ser vítima. O que é? É a vitimização. Você passou por um processo de vitimização. E quais são esses processos? Eu tenho o processo de vitimização primária, vitimização secundária, vitimização terciária. Algo novo para você? Sim, vem comigo. Pode cair numa prova oral. Vitimização quaternária. Não, nunca ouvi falar isso. Calma, bebê, relaxa. Olha só, pega o entendimento. O que é vitimização? É o ato de ser vítima de seus próprios atos ou de terceiros. Então você passa por um processo, certo? Neste processo, eu tenho a primeira fase. É a fase chamada de vitimização primária. Como que eu acerto a questão? Pela relação. Eu tenho uma relação entre criminoso e vítima. Aqui a relação é criminoso e vítima. É no momento
que é atacado o seu bem jurídico, no momento que a vítima é furtada, roubada, extorquida, abusada, no momento, essa é a primeira fase da vitimização, conhecida como vitimização primária. A segunda fase tem uma relação que as bancas, todas as bancas entendem, CESP, FUNESP, Fundação Carlos Chagas, elas entendem o seguinte, elas entendem não, doutrinariamente, aqui é o entendimento, depois eu vou explicar algumas coisas. Eu tenho a vitimização, a relação, secundária, a relação Estado e vítima. Coloca entre parênteses aqui, controle formal. Para ter uma relação. Cardo, qual relação Estado e vítima? Isso é conhecido como vitimização secundária ou sobrevitimização. É o pior tipo de vitimização. É após o ocorrido. É a relação estatal, a relação com o processo penal. Isso aqui é chamado também, como o Molina chama isso aqui de vitimologia. Vitimologia processual. Relacionado pelo modelo de justiça criminal. Então, vai desde o quê? Um mau atendimento na delegacia. Não vou na delegacia não, porque vou ser mal atendido. Relação Estado e vítima, vitimização secundária. Olha a demora do processo. Olha, a vítima vai ter que reviver novamente aquilo. Vai ter que falar isso pro promotor, vai ter que falar com o juiz, vai ser ouvido. Olha só, até a fase final. Então, a vitimologia estatal, relacionada pelo Estado, isso aqui é chamado de vitimização secundária. Tá bom? Tem alguns autores que vão falar que a exposição provocada pela mídia, essa exposição é uma vitimização secundária. Mas para entendimento de prova de concurso, todas as questões, você viu algo relacionado com Estado, modelo de justiça criminal, relacionado com mau atendimento na delegacia, e há um entendimento de vitimização secundária. Porque tem alguns autores que vão falar que o mau atendimento na delegacia é vitimização secundária. Polícia, é estatal? É órgão estatal? É. Se é estatal, viu o Estado? Coloca a secundária que você acerta. Tudo bem? Então, o próprio Estado provoca essa vitimização secundária. Tudo bem? Olha só. E a vitimização terciária? Relação. Qual é a relação? Vínculos familiares ou sociais da vítima, tá? E vítima. Como assim vínculo? Vínculo de proximidade. Colegas, amigos. Vou colocar aqui, uma relação de controle informal. Colegas, amigos, colegas de trabalho, família, tudo isso aqui é vitimização terciária. É um preconceito, é uma segregação que a vítima vai ter ali, mais ou menos no seu ambiente próximo, nas suas proximidades, vizinhanças e amigos, familiares, tudo bem? Isso aqui são chamadas de vitimização terciária. Olha só, você não vai ver relação estatal, você vai ver relação de vínculos, tudo bem? De proximidade. Então é isso. Ricardo, para eu entender, eu vou te dar um exemplo simples e prático. Isso aqui não é uma regrinha, primária, secundária, terciária numa ordem. Vamos colocar um exemplo, o que pode acontecer? Por exemplo, no abuso sexual. O padrasto, ele assediou a enteada. Então ele assediou a enteada. No momento que ele cometeu o crime, essa pessoa se tornou vítima pela primeira vez. Foi a vitimização primária. Vamos dizer que ela fala para sua mãe, a sua mãe não incentiva a denunciar, colocam a culpa nela, seus amigos de rua começam a tirar sarro dela, ela começa a ser maltratada pelos colegas de trabalho por causa desse fato. Então isso aqui é uma vitimização terciária. E aí, mesmo assim, aí ela pega e vai fazer a denúncia, aí ela é mal atendida na delegacia. Olha só a vitimização secundária. Aí, a demora no processo, ela vai ter que... Olha só como a questão processual provoca a vitimização secundária. Ela vai ter que passar por corpo de delito, ela vai ter que falar isso novamente. Então isso, essa relação de Estado e vítima é a vitimização secundária. Vínculos familiares e vítima
vitimização terciária. Todas essas duas, senhores, meu querido, minha querida, faz aumentar as cifras negras. O que são as cifras negras? São crimes que não chegam à ocorrência das autoridades policiais. Por quê? Tudo bem? Ou pela questão de ser mal atendido, ou demora, ou qualquer coisa em relação com o Estado é secundária, ou relação de preconceito e segregação relacionada à vitimização terciária, tudo bem? Pega esse entendimento que você olhar de questão, viu a relação estatal, coloque a secundária. E aí, movo para você, eu vou te dar. Isso aqui ainda não é consenso, mas pode cair em alguma prova oral. Não é consenso, mas já tem artigos falando sobre a vitimização quaternária. Nessa idade contemporânea, na questão contemporânea, sobre criminologia midiática, sobre a influência dos meios de comunicação que vão dando informação às pessoas e aí coloca medo, olha só que interessante. Então a vitimização quaternária, tem alguns autores que vão falar que é quando a vítima... Você não é vítima, mas você está com medo de ser vítima. Essa aqui é uma vitimologia, é uma vitimização subjetiva. Nossa, você está assistindo tanta televisão, olha só, tanto crime. Ai, meu Deus, eu tenho medo de me matar devido às informações que eu vejo. Então, a vitimização quaternária é o medo de se tornar vítima, tudo bem? Isso aqui, então, tem autores falando sobre isso. Não há um consenso, mas pode cair em alguma coisa em uma prova oral para ti, falando sobre a vitimização quaternária. Consenso, primária, secundária, terciária. Primária, relação criminoso e vítima, quando bem atacado. Secundária, relação estatal, vítima. Secundária, terciária, pior tipo de vitimização. E a terciária, relação vínculos familiares, sociais e vítima. Uma segregação, preconceito das pessoas próximas, tudo bem? Essas duas fazem aumentar as cifras negras. Crimes que não chegou à ocorrência das autoridades policiais. Ótimo. Entendeu o processo de vitimização? Entendeu como que é simples, como que é fácil? Isso aqui não cai, despenca em concurso? Eu vou te falar, então, agora, sobre outra relação. Ricardo, me dá mais outro tipo de vitimização. Te dou, pode cair em sua prova, vitimização indireta. O que é a vitimização indireta? A vitimização indireta é o sofrimento de outras pessoas, de familiares, de amigo próximo, sobre a vítima. Então, o crime traz sofrimento para todas as pessoas. Todo mundo que sofre é vítima. E aí eu vou te dar a heterovitimização. Heterovitimização é a autoculpabilização da pessoa. Ai, por que eu passei naquele lugar? Não deveria ter feito isso. E aí eu tenho também a revitimização. Revitimização. Revitimização é a pessoa novamente reviver aquilo, se auto-recriminar também, se auto-culpabilizar. A revitimização, tem autores como Paulo Sumariva, que vai dizer que a revitimização, esse estado mental da vítima de reviver aquilo novamente, ela pode ser analisada em dois aspectos. Como? Heterovitimização secundária ou autovitimização secundária. Não entendi, Ricardo. Calma que eu te explico. Calma que eu te explico, polícia. Caveirão, vamos lá, dá um like aí pra mim aí. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá 2 likes, tudo bem? 3 likes e volta de novo. Heterovitimização, revitimização. Esse aspecto mental de reviver de novo, certo? E ele pode ser analisado por 2 aspectos. Ou heterovitimização secundária ou autovitimização secundária. Quem fala isso aqui é o Dr. Paulo Sumariva. O que é uma heterovitimização? Certo. Heterovitimização secundária vai estar, essa relação está aliada com outras pessoas. Outras pessoas. E a autovitimização secundária, auto, com ela mesma, questão autoimpositiva, inconscientemente. Como assim, Ricardo? A revitimização, ai meu Deus, eu fiquei revivendo de novo aquilo, pode ser analisado por 2 aspectos.
ou heterovitimação secundária, o que que é? Quando eu me torno vítima, aí eu vou para a delegacia, aí eu vou ver o processo, aí eu estou lidando com o promotor, aí eu estou lidando com o juiz, aí tem psicólogo para falar comigo, tudo. Então, eu estou convivendo seriamente com outras pessoas. Se não houver um amparo legal, um bom amparo sobre essa vítima, aí pode acontecer o quê? A vitimização secundária, não é isso? Então, a heterovitimação está com a relação com as outras pessoas que ela vai começar a conviver. Policiais, promotores, juiz, defensores. E a autovitimização secundária, autovitimação, é a pessoa se auto-recriminar, se auto-culpabilizar. Então é algo dela mesmo, ela fica inconscientemente pensando, repensando naquilo. Tudo bem? Então isso aqui é auto-vitimização e heterovitimação. Fica ligado. Ricardo, heterovitimização no aspecto geral, autoculpabilização de uma forma mais específica, a revitimização pode ser analisada por dois aspectos, a heterovitimização secundária, relação com outras pessoas, e a autovitimação secundária, são pensamentos próprios, autoimpostos, tudo bem? Ela fica se auto-recriminando. Fica a dica aí, algo novo para você. Então agora, eu vou passar para você, mais agora, um outro tópico específico. Vamos avançar aqui sobre esse aspecto de fase de vítima, evolução histórica, classificação. Olha quanto conteúdo nós vamos lá fazer aqui em 1 hora. Processo de vitimização, eu vou te passar os caminhos, né? O iter victimae. Iter victimae. O iter victimae, o que é o iter victimae? Isso aqui ainda não caiu em prova, tá? São as etapas, o caminho interno e externo da vítima para se tornar vítima. O caminho da vítima rumo ao processo de vitimização. O que é isso? Eu posso confundir, é diferente. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu posso confundir não com o iter criminis. Não confunda o iter victimae com o iter criminis. O que é o iter criminis? O iter criminis não é as etapas até o crime. Eu tenho qual? Aí você faz aqui o CPEC. O que é o CPEC? A fase? A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. O iter victimae, o caminho interno e externo para se tornar vítima, para se tornar vítima, ela vai passar por um aspecto diferente. Ela passa por 5 fases. A primeira fase é a fase de intuição. Eu posso me tornar vítima. Depois, já que eu posso me tornar vítima, então eu vou me preparar. Vou fazer atos preparatórios, vou tentar me defender. E eu tenho o início da execução. Agora eu vou tentar, tá pertinho. O início da execução. Eu tenho também atos, início da execução. Aí eu tenho a execução. Vou me defender mesmo. E eu tenho a consumação. Brinca aqui comigo. Iter victimae são as etapas, os caminhos internos e externos da vítima para se tornar vítima. Qual que é a etapa interna? É a intuição. Quais são as outras etapas? Externa. Diferente do iter criminis, tá bom? Cogitação, preparação, execução e consumação. Mas olha só, eu tenho algo parecido aqui. Eu tenho uma execução aqui também. Posso confundir preparação com atos preparatórios. Ricardo, eu não entendi. Me explica aqui. Que já que eu quero entender sobre o iter criminis, eu quero entender sobre vitimologia, isso aqui vai ser importante para mim, tá? É importante, porque o que eu vou te passar? Vou te passar o seguinte. Temos aqui mais ou menos 5 minutos para explicar alguns tópicos gerais. Qual é o caminho interno? Intuição. Então, a vítima, eu sou vítima. Ricardo, olha só interessante, estou assistindo muita televisão, está tendo muito roubo, eu tenho um comércio, olha só que interessante, posso ser vítima. Poxa, estou com uma intuição que vou ser vítima. O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma arma, vou lá legalmente fazer o curso e tal, e vou ter uma arma no meu estabelecimento.
Isso aqui, então agora eu estou fazendo atos preparatórios, estou me preparando. Isso aqui é chamado de conatos remotos, está remoto ainda. E aí depois, olha só que interessante, estou no meu estabelecimento, agora sim está entrando um indivíduo para roubar meu estabelecimento. Então, olha só, vou iniciar a execução agora. Conatos próximo, está próximo. E olha só que interessante, agora eu vou executar a minha defesa. Vou pegar a arma no estabelecimento e vou, de alguma forma, me defender. E aí o que vai acontecer? Consumação. Olha só que interessante. Imagine que eu me defendi e ele pegou e saiu correndo. Não conseguiu se consumar por circunstâncias alheias à vontade dele. O que aconteceu? Ele responde por tentativa. Ou, então ele foi lá, conseguiu mesmo assim roubar, levou a arma, levou tudo, se consumou. Aí eu me tornei vítima, tudo bem? Aí eu passo pela primeira fase, segunda fase, terceira fase, e assim sucessivamente. E aí, então, o iter victimae é isso. Quais são eles? O caminho. Quais são esse caminho? Caminho interno, 5 fases. Intuição, ato preparatório, início da execução, execução e consumação. Ricardo, você escreveu essas letras de forma vermelha diferente. Para quê? Para que você memorize. Para você memorizar, eu tenho que fazer uma musiquinha. Não tem o hilari, hilari, hilarie, hilari, hilari, hilarie, o, da Xuxa. Só que com o iter victimae, você não confunda com o iter crimes, é o ia, ia, ie, é cocô. Olha a música, grava essa aí, vai, caveira. É assim, ó. Ia, 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 ie, é cocô. Ia, ia, ie, é cocô. Ia, 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 ie, é cocô. Não confunda iter victimae com iter crimes. Tarana. Obrigado, muito obrigado, meu parceiro, minha parceira. Bonitinho. Então você entendeu? Iter victimae, caminho interno e externo, consumou, beleza, eu passo pela primeira fase. Depois eu venho, fui mal atendido, segunda fase, na terceira fase. Vitimação terciária. Meus amigos, tive um preconceito sobre eles. Então é assim que vai. Pegou bonitinho? Falou bonitinho? Esses são o caminho interno, grava, e aí show de bola. Vamos falar agora para síndromes. Síndromes, para finalizar aqui os nossos trabalhos. Síndromes. Síndromes. Quais são as síndromes? Relacionar essas síndromes com a vitimologia. Tem algumas síndromes que eu posso relacionar, que já caiu em prova sobre esse conceito com relação com a vítima. Tenho várias, mas eu vou destacar algumas importantes para você, que é a síndrome de Estocolmo, que você já sabe qual que é, porque você assistiu Casa de Papel. Só que eu tenho a síndrome também, chamada síndrome de Londres. Olha, e eu vou te dar também a síndrome, ó, de Lima. Síndrome de Lima. Qual a diferença dessas síndromes que caem na sua prova? Beleza, a síndrome de Estocolmo é uma afeição da vítima pelo criminoso. Coloca comigo aqui, ó, vítima pelo criminoso. Uma afeição, um processo de empatia. É uma questão inconsciente pelo próprio instinto de sobrevivência. A vítima começa a conviver muito com o criminoso e aí começa a ter um processo de empatia pelo criminoso. Então isso é a síndrome de Estocolmo, tudo bem? A vítima se afeiçoa pelo criminoso. O que é a síndrome de Londres? Síndrome de Londres, aqui é a vítima. A vítima, ela começa a discutir, discordar, questionar quem? O criminoso. Gera um processo de antipatia, aumentando a sua probabilidade do criminoso fazer alguma coisa. Então, a síndrome de Londres é quando a vítima começa a discordar, questionar, discutir com o criminoso, aumentando sua probabilidade de ser vítima. E a síndrome de Lima? A síndrome de Lima, aqui, ó, é quando o infrator, quando o criminoso se afeiçoa à vítima. Olha que bonitinho. Quando o criminoso se afeiçoa à vítima. Criminoso se afeiçoa à vítima. Síndrome de Lima, o infrator
se afeiçoa a vítima. Tudo bem? É quando o criminoso se afeiçoa a vítima. Isso aqui aconteceu lá na Embaixada do Japão, na Embaixada no Peru, em Lima, na Embaixada Japonesa, onde os criminosos se afeiçoaram pela vítima, tudo bem? E aqui na síndrome de Londres, foi exatamente em Londres, onde a vítima começou a discutir, a questionar com os terroristas e acabou sendo morta, tudo bem? E a síndrome de Estocolmo, a vítima se afeiçoa pelo criminoso. Vou te dar mais uma síndrome aqui, bonitinha, que não está no material ali, mas que é o quê? Transtornos por estresse pós-traumático. Vítimas de crimes violentos, de roubo, sequestro, tudo, podem gerar nela um transtorno por estresse pós-traumático sobre a vítima, tudo bem? Então essas aqui são algumas relações de síndromes relacionadas à vítima e para finalizar a nossa brincadeira, vem comigo que nós vamos responder ainda questões. Dentro do material, deixei bastante questões para você estudar, verificar, vamos caveirar aqui, vamos falar aqui, finalizar com as cifras, tá? Cifras. O que são cifras? Por que eu relaciono com a vitimologia? Por causa da vitimização secundária e terciária, aumenta as cifras negras. O que são cifras? Cifras são crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades policiais. Crimes que não chegam à autoridade policial. Por quê? Eu tenho a criminalidade registrada. Foram registrados e eu tenho versus a criminalidade real. Eu tenho registrado 100 BOs, 100 boletim de ocorrências de furto de celular em janeiro aqui no estabelecimento do Alfacom. Só que através de pesquisas de vitimização, eu descobri que houve 200 furtos. Houve, na verdade, 200 furtos aqui no Alfacom de celular. Mas só registraram, somente 100 pessoas registraram e as outras 100 não registraram. Então, olha o que é cifra negra, cifra oculta. Esse buraco aqui da criminalidade registrada e da criminalidade real é a cifra negra, é a cifra oculta, é a cifra que não chegada, é o crime que não chegou às autoridades. Tem 100 que as autoridades não ficaram sabendo. Tá bom? Subnotificação, cifras negras. Esse processo é chamado de distanciamento entre a registrada e a real, é chamado de processo de atrição. É o distanciamento entre a criminalidade real e a criminalidade registrada. Então, só vou te dar algumas dicas entre as cifras. Você tem as cifras cinzas, tem alguns subtipos de cifras. Qualquer coisa não chegou à autoridade, beleza, é um tipo de cifra negra. E aí você vai ver algumas aqui, que eu vou te citar. A cifra cinza, quero te citar as cifras rosas, eu quero te citar cifras verdes e cifras brancas. Tenho mais cifras, mas essas aqui são mais interessantes no sentido, o que são cifras negras? Crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. E as cifras cinzas, o que são? Chegam ao conhecimento das autoridades. É registrado um boletim de ocorrência, chega ao conhecimento da polícia, mas não vira processo. Ou deu tempo de decadência e a pessoa não foi registrar. Então houve um boletim de ocorrência, ameaça. Ah, João me ameaçou. Fui lá e fiz o BO de João. João me ameaçou. Só que depois eu não processei ele. Então, isso são as cifras cinza, tá bom? Não se tornou, por isso que fala na delegacia resolveu o problema, tá bom? Gerou um boletim de ocorrência, mas não se tornou processo. Cifras rosas, o que são cifras rosas? Isso aqui são crimes de viés homofóbico, que não chegam ao conhecimento das autoridades. Tem alguma divergência falando sobre cifras rosas. Por quê? Alguns materiais você vai encontrar de crime de viés homofóbico são cifras arco-íris, relacionado com o movimento LGBT. Só que para a doutrina, então eu vou citar até o professor aí Rodrigo Castelli, que vai o seguinte, salientar que cifras rosas são crimes de viés homofóbico que não chegam ao conhecimento das autoridades, tudo bem? Tá? Beleza. E as cifras verdes? Cifras verdes são crimes contra o meio ambiente que não chegam ao conhecimento das autoridades. E as cifras brancas? As cifras brancas já são os crimes solucionados. Houve uma investigação, um processo, a pessoa foi presa, cumpriu
cumpriu a pena, então passou por todo o processo. São conhecidas como cifras brancas, tudo bem? Ah, Ricardo, e violência contra a mulher? Não confunda as cifras rosas com violência relacionada com a mulher. A cifra violência doméstica ou violência contra a mulher, vou chamar isso aqui de um tipo de cifra negra, tá bom? Essas cifras, então, esses crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades, cifras negras. E aqui alguns modelos. Temos as cifras douradas, que são crimes de pessoas de alto poder aquisitivo, tudo bem? E cifras amarelas de agentes estatais contra a população que não denunciam por medo, tudo bem? Então, estes são aqui alguns tópicos que trabalhamos para vocês sobre vitimologia. Olha só, aspecto histórico, conceitual, fases da vítima, processo de vitimização, intervitimae, principais tipos de síndromes e algumas cifras. Todo esse aspecto aqui histórico, sociológico, baseado. Vamos responder aqui algumas questões rapidamente para você ver como que já caiu na sua prova. Olha só. Entrando aqui, VUNESP 2018, assinale a alternativa correta no que diz respeito à vitimologia. A. Na década de 80 do século XX, a ONU promulgou um dos principais diplomas internacionais no que diz respeito aos direitos da vítima, tá certo? Tá certíssimo. Foi na década de 80 do século XX que a ONU promulgou um dos principais diplomas internacionais. Qual que é a resolução? Resolução 4034, não é isso? Olha só, certíssima essa questão. B, olha só. Vitimização terciária é definida como resultado dos obstáculos e sofrimentos vivenciados pela vítima em decorrência de procedimentos legais relacionados ao Estado é vitimização secundária, não é isso? Ó, beleza. No Brasil, a vitimologia é sistematizada por autores nacionais a partir da década de 30 do século XX. Não, isso aqui não foi a partir da década de 50, no mundo já foi a partir da década de 50, no Brasil, ó, foi aqui em 64, Arminda Biotto, 71, foi o Edgar Bittencourt, então isso aqui está errado. Vitimização secundária é definida como resultado da agressão infligida à vítima pelo autor do crime. Lembre-se, a relação autor e vítima é a vitimização primária, secundária está relacionada com o Estado. O termo vitimologia foi cunhado na década de 20 do século 20? Não foi na década de 20, foi a partir da década de 40, final de 1947, que o Mendelssohn inventou o termo, tudo bem? Então, resposta correta, resposta A. É assim que cai, por isso que você tem que entender esse aspecto da evolução histórica. Vamos para mais uma questão aqui. Ó, A é a autorrecriminação da vítima pela ocorrência do crime contra si, buscando razões que possivelmente tornam-se responsável pelo delito. A autorrecriminação da vítima, vou chamar isso aqui de vitimização terciária. Vitimização primária? Vitimização secundária? Não. Sobre a vitimização? Não. Vou chamar de heterovitimização, tudo bem? Mais uma aqui. Olha que bonitinho. Na classificação de Benjamin Mendelssohn, a vítima imaginária é considerada uma vítima. Lembra o que eu falei para você? Acima é a agressora. Acima é a agressora e o Ivo é o quê? Provocadora, vítima provocadora. Então, a vítima imaginária para o Mendelssohn, quem que é? A mais culpada que o infrator? Não. A voluntária? Voluntária não. A completamente inocente? Não. A unicamente culpada? A unicamente culpada, tá vendo? Olha só como ele pode definir isso. Então grava, a vítima imaginária é a vítima simuladora agressora, que ela é o quê? Unicamente culpada. Fica aquela dica que eu passei para vocês. E aí, para finalizar, olha aqui cair, olha só, garoto e garota. Vamos lá, policial Caveira. Quando ocorre a falta de amparo da família, dos colegas de trabalho, dos amigos, da própria sociedade que não acolhe a vítima, incentivando a não denunciar o delito das autoridades, ocorrendo o que se chama cifra negra. Esta está-se diante de qual tipo de vitimização? Relacionado quem? Ao controle informal, aos amigos, aos familiares, qual que é? Primária, secundária ou terciária? Terciária. É isso aí, vem pra cá, vem comigo. Caveirão, meu nome é Ricardo Fernandes, estamos finalizando por aqui, espero que tenha gostado.
força, multifoco e fé. Se esforce e tem bom ânimo, multifoco, mundo contemporâneo. Estuda, 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 estuda. E fé é acreditar em Papai do Céu, acreditar em você e acreditar em Deus. Obrigado, mais ou menos, família Alfacom. Tamo junto. Meu nome é Ricardo Fernandes. Dá um like aí. Vai! Fui! Ha!